aprendemos que existe 150 salmos, existe 6 autores que comporam os salmos, porque salmos não é livro, salmo não é evangelho, salmo não é epístola, salmo é um cântico espiritual. Os salmos são a harpa de Israel. Assim como nós temos a nossa harpa, a harpa de Israel era todos os salmos. Os salmos são compostos por pessoas que receberam vitória, pessoas que estiveram tristes, pessoas que iam para a batalha, pessoas que iam adorar a Deus. Então eles compunham o salmo cantando e louvando ao nome do Senhor. Já o Salmo 135, nós não sabemos quem foi que compôs o salmo. O que nós aprendemos é que o Salmo 135 foi escrito depois do exílio da Babilônia, logo quando o povo já está em Jerusalém, então alguém vai compor esse salmo. E aprendemos que o Salmo 135 é um convite para nós adorar e exaltar ao nome do Senhor. No começo está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai, servos do Senhor, vós que assisti na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Então é um convite para que o povo adore, para que o povo louve, para que o povo exalte o nome do Senhor. Só que o que vai me chamar a atenção foi quando eu li o versículos 5 e 6. O verso 5 está escrito assim: porque eu conheço que o Senhor é grande e que está acima de todos os deuses. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos textos, nós vemos versículos que expressam a grandeza de Deus. Nós vemos versículos que apontam e mostram para nós a grandeza de Deus, a grandeza desse Deus que nós servimos. Só que o que me chama a atenção é que a grandeza de Deus é diferente da grandeza do homem. O homem, ele se sente grande pelas riquezas que tem, pelo conhecimento que tem, pela formação acadêmica que tem, por alguma posição social que ele tem. Ele se sente grande e menospreza as outras pessoas. Isso nós vemos em todo lugar da face da terra. Um homem que tem dinheiro, uma pessoa que tem uma posição boa social, você pode perceber que ele despreza os mais humildes. Só que a grandeza de Deus, ela é diferente da grandeza do homem. E o nosso Deus, ele é grande, diz o salmista. Por que a grandeza de Deus é diferente da grandeza do homem? Aprendemos em Jó, capítulo 36, e versículo 5 está escrito assim: eis que Deus é muito grande e a ninguém despreza. É aqui que está a diferença da grandeza do homem com a grandeza de Deus. O homem, quando é grande, se sente grande por causa da posição, por causa das riquezas, por causa da formação acadêmica, ele despreza os mais humildes e os mais pequenos. Mas o nosso Deus, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, com todas as suas riquezas, não despreza ninguém aqui na face dessa terra. Ou seja, Deus está à disposição para todos que quiserem chegar até a Ele. Deus está à disposição para atender, tanto o pequeno como o grande, tanto os ricos como os pobres. Deus, com a sua grandeza, é humilde e não despreza ninguém. Então toda pessoa que quer chegar até a Deus, independente da sua grandeza, Deus, ele aceita. Deus está à disposição para escutar. Deus está à disposição para abraçar. Deus está à disposição para, vamos dizer assim, diz assim: coloca a sua cabeça no meu ombro e chora. Deus, ele vai enxugar toda a sua lágrima. A Bíblia mostra a grandeza do Deus que nós servimos. Em Jó, no capítulo 5, e ainda no versículo 9 está escrito: ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrilhar, coisas maravilhosas que não se pode contar. A grandeza de Deus é tão grande
que Ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar. Ou seja, sai fora da intelectualidade humana, do pensamento humano. As coisas de Deus é tão grande que o homem, com toda a sua inteligência, não consegue discernir, não consegue esquadrinhar toda a grandeza e as coisas grandes que Deus faz na nossa vida. É por isso que quando alguém liberta alguém do crack, quando Deus liberta alguém da prostituição, quando Deus liberta alguém do álcool, as pessoas olham para ele, tenta esquadrilhar o que aconteceu e não consegue. Por quê? Porque Deus faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar. Nosso Deus é grande. Deus é tão grande que no Salmo de número 147, verso 4 está escrito: conta as estrelas e chama todas elas pelos nomes. Agora, quem é o ser humano que conta as estrelas? Quem é o cientista que sabe quantas estrelas existem no céu? Ninguém. O nosso Deus é tão grande que Ele conta as estrelas e chama todas elas pelo nome. Esse Deus, Ele é muito grande. O nosso Deus é tão grande que no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1, está escrito: o céu é o trono de Deus, e a terra é os cabelos dos seus pés. Deus é grande demais. Deus é tão grande que no Salmo de número 113, no verso 5 e 6, está escrito: quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa sobre a terra? Aleluia! Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? Que o nosso Deus, nesse momento, está inclinado para ver o que se passa sobre a terra. Se tiver alguém chorando na terra, Deus consola. Se tiver mesa vazia, Deus coloca o alimento. Se tiver desempregado, Deus abre a porta. Se tiver alguém enfermo, Deus cura. Se tiver alguém precisando de libertação, hoje Deus se inclinou, olhando para a terra. Se tem alguém necessitado dessa forma, Deus nessa noite, pelo poder da sua palavra, vai nos socorrer. Quem acredita nisso, levanta a mão para dar glória ao Deus que é grande. Fala para o teu irmão que está do teu lado: você não conhece a grandeza desse Deus que você serve. Eu não conheço a grandeza desse Deus que nós servimos. Deus é grande demais. Deus é grande, e a palavra grande é muito pequena para nós expressar a grandeza de Deus. A palavra grande é pequenininha para nós expressar a grandeza desse Deus que nós servimos. Deus é tão grande que Isaías 40, versículo 12, está escrito: quem mediu os céus a palmo? Quem tomou numa medida nas conchas das suas mãos as águas? Quem ajuntou no celeiro numa medida o pó da terra? Ou quem pesou os montes em uma balança? Deus é tão grande que Ele mede o céu a palmo. Deus é tão grande que Ele mede as águas na concha da sua mão. Deus é tão grande que Ele colocou em um celeiro, numa medida, o pó da terra. Deus é tão grande que Ele pesa os montes numa balança. Se Deus faz tudo isso com a natureza, imagine o que Deus pode fazer na nossa vida nessa noite. Pode virar o cativeiro. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós conhecêssemos mesmo esse Deus, não tínhamos medo de macumba, não tínhamos medo de palavra contrária, não tínhamos medo da tempestade, não tínhamos medo do gigante, não tínhamos medo do mar vermelho, não tínhamos medo das muralhas, porque nós sabemos que Deus é maior do que tudo isso, e que se não cair nós passa por cima, mas que nós temos a vitória dada por Deus, nós temos. Deus é grande.
Olha só o que o salmista diz: eu conheço que o Senhor é grande. E ele diz, presta atenção, ele que está acima de todos os deuses. Aqui que é o bonito. Quando o salmista vai compor o Salmo 135, a época em que ele compõe o Salmo, existia vários tipos de deuses que era adorado mesmo por Israel quando estava na rebeldia, que era adorado pelas nações pagãs, que era adorado por algumas pessoas que entravam em rebelião contra Deus. E os deuses da época Baal, Astarote, deusa Diana, Belzebu e outros deuses que estão dentro da Bíblia Sagrada. Esses deuses eram adorados pelas outras nações. Esses deuses eram adorados até mesmo por Israel quando se rebelava contra Deus e virava as costas para o Criador. Aí eles começavam a adorar ao Deus Baal, começavam a adorar a Astarote, começavam a adorar a Azera, começavam a adorar a deusa Diana. Deuses da imaginação do homem. Eles tinham boca, mas não falavam. Tinham pés, mas não andavam. Tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinha mão, mas não apalpavam. O salmista está dizendo: eu sei que o Senhor é grande e que está acima de todos os deuses. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é grande, está acima de Baal, está acima de Belzebu, está acima de Astarote, está acima da deusa Diana. Deus está acima de Pedro, Deus está acima de Paulo, Deus está acima de todos os deuses que são adorados pelo povo pagão. O nosso Deus está acima de todos os deuses. Todos os outros deuses, do céu para a terra, é pequeno. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpam. Tem ouvido, mas não ouve. Porque são deuses da imaginação do homem. E eles formam de gesso, de pedra, de pau e começam a adorá-lo. Mas não podem fazer nada por eles. O único Deus que é vivo e que está acima de qualquer tipo de Deus é o Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra. Nós servimos um Deus que tem olho e vê. Servimos um Deus que tem ouvido e ouve. Servimos um Deus que tem mão e apalpa. Servimos um Deus que está pronto para socorrer a todos que pediram socorro de Deus. Nessa noite o nosso Deus está dizendo: eu estou acima de todos os deuses e estou à disposição para socorrer quem precisa de socorro. Glória a Deus. E o salmista diz: porque eu conheço que o Senhor é grande e que está acima de todos os deuses. Fala a verdade. Quantos deuses não são adorados por aí? Quantas entidades não são adoradas por aí? Se eles soubessem que o Deus que nós servimos está acima deles, eles paravam de servir esses deuses aí e vinham para servir o nosso Deus. Jesus está acima de qualquer entidade que exista na face da terra. Por isso nós não devemos temer a nada, porque Ele é maior, Ele é grande. E o texto diz, tudo que o salmista está dizendo: eu sei que o Senhor é grande, que está acima de todos os deuses. Aí ele escreve assim dizendo: tudo que o Senhor quis, fez nos céus, na terra, nas águas e em todos os abismos. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Nos céus, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Nas águas, Deus criou os peixes grandes e pequenos. Em todos os abismos, Deus vai criar a fonte das águas.
na terra, Deus cria toda árvore frutífera e todo tipo de animais. Aí Deus colocou no meu coração assim, meu filho, se eu, quando quis, criei no céu a lua, as estrelas e o sol, se eu, quando quis, criei na terra animais, árvores frutíferas, se eu, quando quis, criei nos mares peixes grandes e peixes pequenos, se eu, quando quis, criei todas as fontes das águas nos abismos, imagine se nessa noite Deus quiser mudar o cativeiro de alguém aqui, não vai ter diabo que vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele quis, e quando Ele quer, não tem nada que impeça a Deus operar. Tudo que o Senhor quis, fez. Deus resolveu, eu vou criar o sol, criou. Vou criar a lua, criou. Vou criar as estrelas, criou. Imagina se Ele quiser fazer alguma coisa hoje aqui. Tem alguém para impedir? Não, porque tudo que Deus quer fazer, Deus faz. Você quer ver? Deus quis colocar um menino chamado José com 17 anos de idade para ser governador do Egito. Só que no Egito não tem cargo de governador. Mas Deus resolveu colocar José como governador do Egito. Tem cargo de governador no Egito? Não. Só existe Faraó, que manda, comanda e desmanda. Aí eu aprendi que quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus traz à existência aquilo que não existe só para realizar os seus propósitos. Você não pegou, não? Não tinha cargo, Deus fez o cargo existir, colocou José sentado só para cumprir os seus propósitos. Levanta a mão direita bem alta para o céu. Deus, para cumprir os seus propósitos na nossa vida nessa noite, ainda que não exista cargo, Deus faz existir. Se não tem dinheiro, Deus faz existir. Se não tem condições, Deus faz existir, só para fazer o seu propósito na nossa vida. Aí Deus falou, mas eu quero, então eu vou fazer existir. José, senta, mas não tem, fica tranquilo. Eu trago à existência aquilo que não existe, só para você cumprir os meus propósitos. Irmão, se Deus tem um propósito na nossa vida, Deus ele traz à existência as coisas que não existem só para o seu propósito se cumprir na nossa vida. Se Deus tem um chamado na tua vida, Deus ele traz à existência aquilo que não existe só para cumprir o propósito dele na sua vida. Fica tranquilo, fica só na posição que aquilo que não existe, Deus faz fazer existir, e você vai olhar, bater no peito e dizer, realmente, se não fosse Deus, eu não estaria aqui essa noite. Deus, ele tem um propósito, e para cumprir esse propósito, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, para te abençoar. Porque tudo que ele quer fazer, ele fez. Tudo que Deus quis, fez. Porque quando Deus decide fazer alguma coisa, não adianta não. E quando Deus quer fazer, não depende da condição humana não. Quando Deus quer levantar, Deus não depende das condições humanas não.
Quando Deus quer tirar do pó, do monturo, Deus não depende da condição humana, não. Se Ele quiser assinar embaixo lá com o Pai, Filho e Espírito Santo, sai da frente de Satanás e o inferno todo. Mas o que Ele vai fazer e quer fazer, vai operar e Deus vai ser glorificado. Deus quis levantar um menino chamado Davi para sentar no trono de Israel. Quando você lê o texto, parece que para ser rei tinha que ter uma estatura, tinha que ser de boa aparência. Por quê? Porque quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé, Deus disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar até a casa de Jessé. Por quê, Senhor? Porque dentre os seus filhos, eu tenho escolhido um para ser rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar. Quando Eliabe entra, que Samuel olha para ele, Eliabe era de boa estatura, um homem formoso, um homem alto. Quando Samuel olha, Samuel diz: está aí o rei ungido do Senhor. Deus brada do céu no ouvido de Samuel dizendo: não atente para a sua aparência. Por quê? Porque na mente deles, para ser rei, tinha que ter boa estatura, boa aparência, formoso. Mas Deus olhou e disse: não atente para a sua formosura, não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem só olha a aparência, mas eu olho para dentro do coração do homem. Passa-se os 7 filhos. Samuel pergunta: ainda tem mais um? Jessé responde: ainda tem um, só que é pequeno, é o menor, está no campo apacentando as ovelhas. Samuel disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chega, ele é um tampinha de 1,50 m, cabelo avermelhado, sarda no rosto, não tinha uma boa estatura, não era alto, não tinha rosto de rei, não tinha postura de rei, não tinha altura de rei, não tinha aparência de rei. Quando Davi entra dentro de casa, Deus brada do céu no ouvido de Samuel e diz: está aí o ungido do Senhor, pega um vaso de azeite e derrama na tua cabeça, porque é esse aí que eu vou levantar para ser rei de Israel. Você não pegou não? Mas quando Deus quer levantar alguém, Deus não depende da condição humana, Deus não depende da estatura, Deus não depende da formosura, Deus só olha para dentro do coração, levanta, pronto e acabou. Se tem alguém aqui que Deus quer levantar, fica tranquilo, você não precisa ter inteligência, faculdade, ser formado. Deus só quer ver um coração disposto para servi-lo. Então Deus te levantará nessa terra para fazer a diferença. Alguém pode até não querer, alguém pode até bater de frente, alguém pode até ficar descontente, mas se Deus quer, meu filho, vai falar com Jeová, porque quem me levantou, quem te levantou foi Deus. Ah, mas ele não tem formação acadêmica. Ah, mas ele não tem uma faculdade teológica. Ah, mas ele não tem nem roupa de pregador. Mas ele não tem nada que faça ele ser um servo do Senhor. E Deus depende disso para levantar alguém, rapaz. Quando Deus quer, Deus levanta, aponta e acabou. Coloca a sabedoria, capacita e é usado por Deus aqui na terra. Alguém poderia olhar para Davi e dizer: você é o rei desse tamanho? Sim. Está contente não? Vai falar com Jeová. Está contente não? Vai falar com Deus. Porque quem levanta na terra é Deus.
Quem exalta na terra é Deus. Quem sopra o nome na terra é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem faz é Deus. Se Deus não quiser, meu amigo, não adianta. O homem pode até levantar, mas fica ali mesmo. Mas quando é Deus que levanta, meu filho, desanda, prospera, vai avante, porque Deus está dentro do negócio. Deus é tão poderoso que Isaías, no capítulo 43 e versículo 13 está escrito: antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer operar na tua casa, ninguém pode impedir. Se Deus quer operar no teu casamento, ninguém pode impedir. Se Deus quer operar no teu ministério, ninguém pode impedir. Se Deus quer operar na tua casa, ninguém pode impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Fica tranquilo. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é grande. Está acima de todos os deuses. E tudo que Ele quer, Ele faz. Se coloca de pé em nome de Jesus de Nazaré. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai eterno, Deus todo-poderoso. Nós sabemos que o Senhor é grande. Nós sabemos que o Senhor está acima de todos os deuses. Nós sabemos que tudo que o Senhor quis fazer no céu, na terra, no mar e nos abismos, o Senhor fez. Deus, faz algo na nossa vida nessa noite. Por bondade e misericórdia, Senhor, faz alguma coisa na nossa casa nessa noite. E nós sabemos que ninguém vai impedir o teu operar e o teu agir na nossa vida. Deus, abençoe a todos. Meus irmãos, eu gravo assim porque eu tenho... No Facebook eu me chamo Alexandre Silva, eu coloco algumas mensagens lá, alguns trechos das mensagens. No YouTube é Presbítero Alexandre, eu coloco algumas mensagens, alguns pedacinhos das mensagens, para quem escutar também ser abençoado pelo Senhor. Tá bom, vem aqui fazer o círculo então. Vamos fazer o círculo?